Quem é a primeira vez que está aqui? Só para eu saber que eu não olhei para trás na hora que vocês estavam. Tem bastante gente, né? Que bom, vocês sintam-se à vontade. Esse é um evento que a gente faz, na verdade, eu faço para agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele nos dá, né? Ele é interdenominacional, Ele não prega nenhuma placa de igreja, Ele simplesmente foi uma porta que Deus abriu para que a gente pudesse estar aqui, reunida, e que eu pudesse passar um pouquinho do meu conhecimento dentro da área da psicologia. Né? Eu sou especialista de casal, então cada final de mês a gente traz um tema que a gente aborda, e eu acho que as mulheres modernas vão ter que ir para o Nordeste, gente, porque não é possível, todo dia que tem o nosso encontro, chove, ó o pessoal dizendo lá. E se eu contar para vocês que ontem nós estávamos reunidas aqui, e todo mundo, amanhã vai estar, estava tão calor ontem, né? Amanhã vai estar bom, que vai estar com sol e tal. Aí eu falei assim, meu Deus, mas eu queria tanto que chovesse. Então, assim, acho que eu estou trabalhando contra a situação, porque eu sei que tem todo o atrapalho de vir, mas eu peço a Deus que Ele possa estar colocando no coração de vocês as questões que a gente vai falar hoje, que é a respeito de feminilidade. Hoje vocês vão entender, e eu creio que muitas de nós vão poder absorver, duas coisas muito importantes. Uma delas é que a gente vai entender o que é a verdadeira beleza de uma mulher. Aonde que deve estar a concentração e o foco das nossas vidas. E, em segundo lugar, vocês vão ver que o poder da feminilidade é tão forte quanto da masculinidade. Só que muitas vezes a gente acaba usando alguns atributos de uma maneira errada. Quando a gente fala a respeito de feminilidade, eu percebo o seguinte: quem estava aqui naquela que a gente trouxe um mamão e a gente acabou desconstruindo aquele mamão, sabe, né? Lembram que a vida exige que a gente tenha que ser uma série de características, e bonita, e magra, e gostosa, e tudo que tem de atributos. Só que o que está acontecendo hoje, com muito estímulo que a mídia oferece, está todo mundo muito perdido, porque a gente é induzido a agir conforme nos ensinam. E se você for pegar pelos ensinamentos hoje da mídia, da internet, a gente vai ver a ideia de uma pessoa muito uma pessoa feminina num sentido muito sexualizado. Então, hoje, de repente, eu vou encontrar uma jovem com uns 12 anos que vai me dizer assim: Karine, eu vou sair com meus amigos no final de semana, só que é o seguinte, eu preciso sair com uma saia muito curta, porque senão os rapazes não vão me olhar. Uma pessoa de 12 anos pensa isso. Muitas de nós fomos pensar um pouco a respeito disso quando a gente tinha 18 anos, é ou não é verdade? E esse excesso de estímulo com sexualidade, com essa questão de sexualização, eu prefiro não falar muito, porque eu acho que é muito baboseira, assim, tipo, todo mundo já sabe, não é nada novo, todo mundo já vê que é uma coisa que eles estimulam, né, em todo lugar, então eu não vou me prender a isso. Eu só queria falar que nós estamos em patamares bem extremos nessa questão. Uma delas é exatamente caminhar por extremo de você entender que a tua feminilidade está no teu corpo, nos teus atributos físicos, de você sair com uma saia assim, com os peitos tudo à mostra, daquela maneira que todo mundo entende que é o que vai atrair um homem. Só que a gente está também caindo numa outra coisa errada. Tem muita mulher que é contra esse sistema, e ela está indo para um extremo completamente oposto. Qual que é o oposto de um excesso de sexualização? A sexualização. Tem muita mulher que está agindo de uma maneira onde tudo que elas fazem tem que ficar ao extremo do contrário aqui. Então, elas têm um jeito e agem, e pensam, e falam praticamente tudo como um homem. A gente é instruída a agir e pontuar as coisas profissionalmente semelhantes a um homem.
Isso é você não saber explorar a verdadeira necessidade da tua feminilidade. Às vezes você é assim, inclusive, para quem é o contrário, que eu percebo, às vezes é até assim na cama, com o marido lá, né? Tem muita mulher que, gente, está assexualizada. Tem uma que, né, tem o extremo de um lado, tem mulher que está assim, ó, vou até imitar. Elas deitam na cama, o marido está lá querendo interagir, a mulher está assim, venha a nós o vosso reino. A mulher não interage, não pega, ela acha que isso é coisa de homem. Aí o cara está lá se esforçando, e vai, e pega, e vira, e mexe. E ela parece um boneco, faz o que tem que fazer, acabou. Isso é o fato da gente não explorar a própria sexualidade, a própria feminilidade da gente. E quando a gente fala a respeito disso, eu até achei tão interessante um exemplo de uma pessoa que eu encontrei dias atrás. Eu não sei se ela vai gostar que eu falo dela, porque eu não vou expor sua imagem, mas eu já te achei aí. Ela vem aqui nas palestras e eu achei tão legal, gente, que ela falou assim para mim, ela é uma mulher separada. E ficou separada há 10 anos. Isso? E eu encontrei com ela, ela perguntando quando é que ia ser a próxima palestra, tal, e ela me falou uma coisa que eu achei muito rico para trazer para vocês. Ela falou, Karine, eu me separei e eu tive que assumir todas as rédeas da minha casa. E eu tive que virar um homem. E ela percebeu que durante 10 anos ela ficou usando calça. E hoje, Deus foi muito bom com ela casou de novo, né? Casou com um homem grande, alto, bonito, um médico super interessante. E ela falando assim para mim que agora, depois de 10 anos da vida dela, ela está descobrindo o que é usar vestidos. O que nós estamos falando disso? De feminilidade. De você saber explorar as características pelas quais Deus nos fez. E quando eu falo a respeito disso, gente, eu preciso apontar para vocês onde é que a gente está olhando quando o assunto é esse. Quando alguém fala de beleza, o que vem na mente de vocês? Beleza de mulher. O que vocês entendem que deve ser a beleza de uma mulher? Quem está mais pertinho aqui? O que ocorre na mente? Hã? Curvas. Físicas, né? Peito. Bunda. A beleza nossa não é assim que a gente é instruída a ver? Agora eu vou dizer para vocês aonde deve estar o nosso olhar. E quem ensina a gente a respeito do que é ser bela, é uma frase que eu amo e que eu fiquei pensando demais sobre ela. E ela fala demais comigo. E todo tempo que tiver alguma coisa que vai me tirar do sério, eu penso nessa palavra. Porque olha só a instrução clara que Deus nos dá a respeito do que é ser realmente bela. Olha só. A beleza de vocês não deve estar em enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, que a beleza de vocês ela esteja demonstrada no seu interior, que isso não perece, porque isso sim é demonstrada através de olha só, um espírito dócil e tranquilo. Porque isso sim é de grande valor para Deus. Olha como nós estamos longe de entender aonde é a verdadeira beleza que a gente deve olhar. Quem estava aqui na primeiro encontro nosso desse ano vai lembrar que a gente falava de uma coisa muito simples,
Que uma coisa é o que é o plano que Deus tem, assim, Deus nos instrui no sentido de proteção, Ele nos instrui para essa área. E que à medida que a gente vai vivendo a vida, as coisas vão acontecendo que vai tirando a gente daquela direção. E a gente precisa se atenar para voltar para aquela rota, que é o que a gente tem que entender que é o certo. Aqui está dizendo para a gente não cuidar da beleza? Não, porque existe coerência no que é feminino. Mas a verdadeira beleza de uma mulher, eu preciso que vocês entendam isso de uma forma bem forte. Ela está no fato de você saber se você é ou não uma mulher que tem espírito manso e tranquilo. Óbvio que a gente não fica assim o tempo inteiro. Só que isso é um dos grandes poderes de atração. E a gente tem usado isso de uma forma muito errada. Quando eu falei para vocês que a gente precisa entender algumas coisas, é entender o que é, primeiro, onde deve estar a nossa beleza? Através desse espírito manso e dócil. Agora, a segunda coisa é, a feminilidade da gente tem tanto poder quanto uma masculinidade. E a gente não percebe. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. O exemplo de uma mulher feminina é uma mulher que ela consegue, ela cuida dela. Eu vou dar vários exemplos disso. Ela cuida dela, ela cuida do seu físico, ela cuida do seu emocional, do seu espiritual, enfim. Mas ela não perde o pino de centro. E com aquele jeitinho dócil e manso, ela consegue o que ela quer sem ela fazer muito esforço. Só que as mulheres de hoje, elas são instruídas a agir como os homens agem. Os homens agem com uma forma mais objetiva, mais não sei o quê, mas muito mais impositiva, talvez, de um jeito mais ligado à questão da masculinidade mesmo. E a gente está perdendo muito com isso. Tem muita mulher que tem sido pouco protegida no seu lar, porque às vezes você vai olhar, vai ter 2 homens em casa. Ela tem todas as posturas e atitudes e condutas de um homem. Aí ela reclama com o marido, e isso é verdade. Ela reclama com o marido, porque você não me dá atenção, porque você não me cuida, porque, sei lá, na hora lá que está com mala eu tenho que sair carregando. Mas ela não percebe que ela perde em ela entender que ela age exatamente como um homem. E aquilo favorece. Teve uma época, sabe como é que eu aprendi isso? Eu vou contar para vocês aqui. Está fora do script, mas eu vou contar. Eu tinha, no primeiro ano de formação minha, de psicóloga, eu não sei qual foi a coincidência, mas eu comecei a atender muita miss de cidades ao redor aqui de Cascavel. E eu olhava, gente, sabe aquelas mulheres quando entram assim no consultório que você olha e fala, meu Deus, Miss, naquela época que Miss era aquelas gostosonas, não aquelas magricelas de hoje. Aí vinha aquelas mulheres, eu pensava, meu Deus, aqueles maridos devem amar uma mulher dessas, né? E aí eu ia vendo e olhando e analisando o dia a dia delas, não era isso que acontecia. E eu comecei a falar, mas que esquisito, né? Que estranho, porque parece que não combina, né? E aí eu fui analisar o que era a real diferença, é que era exatamente isso. A mulher precisa entender o poder que a feminilidade tem. Às vezes elas eram bonitas, mas elas não faziam tanto uso dessa beleza, dessa feminilidade, no sentido de explorar aquilo a favor delas. E elas acabavam, sem perceber, não sendo tão cuidadas por esses maridos. Acho que um bom exemplo também que eu posso dizer foi de uma promotora e ela era muito boa. Isso foi fato, aconteceu de fato mesmo. E ela se portava como uma mulher feminina, agia com feminilidade. O cargo dela, por ser promotora, quem não sabe, é tipo, me ajuda aí, Jaque. O promotor é o que dá contra aquilo que o advogado fala, é isso, né? Não é isso. Ah, mas é mais ou menos na área da advocacia, né, em tese. Para advogado da sociedade, isso mesmo. Então, não exige que você tenha uma postura mais
né? A gente fala desse cargo, não soa como algo que você precisa ser um pouco mais impositiva, mais objetiva, mais pontual. E um advogado chegou para ela e falou o seguinte: olha, eu nunca vou querer participar de uma coisa que eu tenho que me encontrar contigo no tribunal. É tribunal que chama? E a mulher pediu por quê? E ela falou assim: você sabe por quê? Quer que eu te diga bem com sinceridade? É porque eu acho que você sabe usar muito bem os teus atributos de mulher. Você é inteligente, só que você conseguiu usar a tua feminilidade a favor da tua profissão. E essa mulher, ela não tinha perdido nenhum caso lá, sei lá, pelo menos foi o que eu fiquei sabendo, não sei se é real. Porque essa mulher, ela sabia agir num cargo que exigia ter mais rigor, porém ela era feminina. E essa mulher começou a crescer, começou a se dar muito bem. E surgiu uma oportunidade lá, até que o chefe, sei lá o que aconteceu, que ela teve que... Ela foi instigada a ter que agir exatamente como um homem, porque era um caso muito difícil lá que ela teria que enfrentar. Resumindo a história, ela mesma relatando, ela diz assim: o caso que eu perdi foi exatamente no dia que eu quis agir igual um homem. Porque ela começou a trabalhar em cima de ser imperativa, mandona, e isso ela acha que foi uma das coisas que interferiu para que o processo não desse certo. Gente, vamos ser sensatos. Ninguém vai perder no processo porque fez isso. Óbvio que existem outras questões. Mas o que eu quero passar para vocês é exatamente essa questão de entender que a gente precisa fazer uso da feminilidade e entender que nós não somos machos dentro de uma casa. A inversão de papéis é um dos maiores problemas que a sociedade está enfrentando. E até hoje ninguém percebeu. Outra coisa que é difícil, que é de você colocar, mas essa vocês vão se interessar. Alguém quer arriscar o segredo de uma amante? Alguém sabe? Quem sabe? O verdadeiro segredo da amante. Gente, a conduta de uma amante a gente não tem que imitar, mas a gente precisa aprender com algumas coisas com elas, no sentido de fala. Sabe qual é o segredo de uma amante? Ai, meu Deus, só vai falar em mamante o negócio burbura aqui, né? Nunca vi, ô assunto, viu? Segredo de amante. Ó, para vocês colocarem em ordem lá em casa. Segredo da amante está na doçura das palavras. A mulher que ela vai ser, óbvio que ela não escolhe ser amante, mas ela começa a se tornar amiga do cara. E aí ela começa a saber como é que é o esquema e tal, e ela olha para a cara dele e ela fala assim: ai, não acredito que a tua esposa brigou com você. Logo com você que trabalha tanto, meu Deus do céu, logo você que é tão esforçado. E aí isso vai atraindo. E vai atraindo. E as situações vão envolvendo e a gente acaba... Só que ela não lava a cueca. Ó, eu ouvi isso aqui, estou repetindo, só que ela não leva... exatamente, ela pega a sobremesa, né? Ela não pega o dia a dia. Karine, da onde você tirou essa história que a mulher atrai por conta das doçuras nos lábios, né? Nas palavras doces? 15 anos de profissão pode me conferir essa fala, mas não é eu que estou falando, porque eu sou pequena e temporária. Mas a palavra de Deus, eu até anotei para vocês não terem dúvida, que eu nunca falo os versículos, mas hoje eu vou falar. Provérbios 7, 21 diz assim, ó: com sedução das palavras, a mulher leviana persuade o homem e o atrai com dulçor nos lábios. É a Karine que está falando? O que é ser dócil nas palavras? É fazer uso da tua feminilidade. É você saber
se situar para que isso seja um foco de poder teu, para que você use ao teu favor e não contra. Óbvio que tem problemas, óbvio que você não vai querer ficar enfeitando aquilo lá o tempo inteiro, porque tem coisa para ser corrigida, sim. Mas a mulher precisa aprender o que é o poder dessa feminilidade. E uma das coisas é isso, você pode ser favorecida por isso na tua profissão, no teu relacionamento afetivo, na tua vida com os filhos e em tudo que você puder imaginar. E jovens? Cadê as jovens aqui? Levanta a mão quem é jovem aqui. Jovem no sentido de adolescente, só para eu saber. Tá? Vamos colocar um parâmetro aqui, uns 19, 21 anos, até 21 anos, levanta, só para eu saber. Meninas, quem quer saber segredo de homem, de menino? É o que eu ouço, pelo amor de Deus, não vão na onda desse monte de gente. Comecem a entender que mulher feminina é ser inteligente, mas essa coisa que eles estão propondo de mulher com sainha aqui, não sei o quê, para os meninos não é atraente. Não é atraente. Não vou dar exemplos meus, eu vou ir para um exemplo bem que me ocorreu agora na mente, que eu acho que é um exemplo legal de citar. É um ator, Dado Dona Bela, Maria Clara está aí? Isso aí mesmo, tá? Vocês lembram dele? Uma vez, eu vi ele dando uma entrevista e deram para ele uma Playboy de um outro país, que era a mulher totalmente nua, e deram uma revista, eu não sei se é Sexo o nome, eu não lembro, isso faz muito tempo. Mas deram a revista que a mulher estava com lingerie. E pediram para ele, que era o Galinha, na época lá que eu via o negócio, ele falando assim, olha, o que te atrai mais? E ele na hora, ele falou assim, olha, não tenha dúvida que o que vai me atrair mais é a mulher com lingerie do que aquela que está totalmente nua. Então, as jovens que estão aqui, que tem bastante ali atrás, entendam, é difícil, realmente, porque você não é tão vista e observada quando você usa roupas um pouco mais discretas. Porém, gente, a mulher, você atrai perfis de homens diferentes quando você se veste de uma maneira um pouco mais digna. Essas roupas da modernidade, elas não estão à sua altura. E não ceda, não ceda. Às vezes, quando teu pai enche o teu saco, dizendo, essa saia está curta, guria, vai trocar. Ou se a tua mãe começa a reclamar. Hoje, pela manhã, eu li algo assim, porque toda vez que eu venho, tem uma coisa que Deus me dá sempre uma palavra especial para o dia, e estava dizendo bem assim, olha, que legal. Meninas, mulheres, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de uma maneira honrosa, não sendo dominada pelos desejos desenfreados, iguais às pessoas que não conhecem a Deus. E aí aqui embaixo diz assim, ó, portanto, aquele que rejeita esses avisos, essas coisas, está rejeitando o próprio Deus, não ao teu pai ou à tua mãe que está tentando te advertir. Quando você insiste em usar o teu corpo de uma maneira que talvez não seja elegante como ele deveria ser usado, você está desonrando o próprio Deus que te fez. Eu acho isso um ponto interessante para a gente contabilizar, né? Quem me acompanhou aqui sabe, quem recebeu os e-mails da palestra, sabe que eu falei de umas fotos que eu ia trazer para vocês, de mulheres famosas, lembram? Eu vou mostrar em 2 etapas. A primeira delas, vocês vão ver exemplos de mulheres, adolescentes, jovens, de todas as idades, que não são bons modelos para nós. Eu quero agradecer o Vini, o publicitário, o Rodrigo, tudo, porque a gente teve o cuidado de
desfigurar o rostinho delas, porque o nosso foco não é, apesar de serem famosos, nosso foco não é nem julgar e nem tampouco falar mal, mas é um ponto interessante para a gente observar que perfil de conduta que às vezes a gente tem se portado, né? Quer colocar, Vini, por favor? A primeira imagem aqui, acho que dá para... É isso, melhor, que daí eu acho que vocês conseguem ver melhor. Estão vendo? Estão achando estranho? Essas somos nós, viu? A gente, às vezes, vai deitar na cama à noite e aí você tem que usar a tua mente para uma série de coisas diferentes. Você tem que ser aquela mulher profissional, você tem que ser aquela mulher que estuda, você tem que ser uma mulher, você tem que ser feminina, você tem que ser... É tanta exigência que, às vezes, fica difícil para a gente saber qual que é o referencial que a gente precisa ter ou conduzir as coisas. E a segunda que eu queria mostrar para vocês é de uma apresentadora de televisão que tem 65 anos e estava vestida assim em uma festa. Vamos combinar, né? Que corpo para quem tem 65 anos, né? Vamos falar sério. Só que uma mulher de 65 anos talvez não esteja conduzindo de uma maneira onde seu corpo mereceria, que é ficar um pouquinho mais escondido. Concordam comigo? Olha lá. Britney Spears. Ela era assim quando era criança. Quem lembra dela aqui quando ela estava no auge do sucesso? Quando ela estourou. Alguém lembra? Foi da minha época aqui? Isso me chamou muita atenção. Eu acompanhei bem no momento que ela estourou e o momento que ela caiu. Quando ela começou a fazer sucesso, ela era assim. Olha que doçura essa mulher. Vocês não estão vendo? Ela era assim. Ela era, não sei se vocês lembram. Ó, jovens, vocês aí que às vezes acham que tem que agir que nem todas as menininhas, peguem o exemplo dessa moça aí. Ela estourou fazendo sucesso e o empresário dela mesmo falou, olha, o que fez ela ter sucesso foi a postura que ela tinha, de ser genuína nas coisas que ela fazia, e ela era virgem. E isso estourou ela lá, no sentido de sucesso mesmo. E olha só exatamente o momento onde ela acabou decaindo. Querem ver? É uma Britney Spears sexualizada. É linda, convenhamos, não dá para dizer que não. Mas vocês começam a entender que existe um perfil que vai mudando conforme as coisas vão acontecendo? A Britney Spears, pequena, ela cresce, chega no auge do sucesso. Não, mentira, ela começa a estourar nas paradas de sucesso quando ela é desse jeito, só que o sucesso invadiu ela de tal maneira que ela acabou perdendo a essência e se tornou aquilo que a própria mídia defende que a gente precisa ser. Isso eu trouxe exatamente para vocês que são jovens. Agora eu vou trazer isso daqui. Quem é mãe de menina aqui? Levanta a mão. Tem bastante mulher. Aninha, vem cá, filha. Não quer, mana? Você quer falar um pouquinho? O que você acha da Monster High? Quer falar? Ela não quer falar. Não quer falar. Gente, são dois extremos que eu falei que a gente precisa se preocupar quando a gente fala em feminilidade. Um é o excesso da sexualização, que é o que você acabou de ver. A outra coisa que as mulheres, as menininhas agora, pequenininha, estão acostumadas, estão começando a se acostumar a ver, é o extremo disso, que é a assexualização da sua feminilidade. Elas estão simplesmente querendo acabar com tudo que é feminino. Uma menina, quando nasce, ela tem que ser treinada a ser o quê? Uma princesa. Isso não é coisa de cocotinha. Quem é mãe de menina, precisa entender, filha, você é uma menina,
Você é uma princesa, você precisa sentar como princesa, você precisa falar, se portar, agir, se vestir como uma princesa. E olha o que está acontecendo, essa geração de... Isso aqui está estourando, gente. Esses dias eu tive o capricho de acompanhar no Discovery Kids 51 inserções em um dia que eu vi dessa boneca. Agora você imagina uma mãe que só trabalha, você imagina um filho que só assiste TV, e você imagina uma criança ouvindo isso, todos os intervalos de desenho aparece essa boneca. E aí vira febre, e aí a mamãe, ela pede de Natal, e você compra Monster High para ela, porque isso é febre. Você precisa instruir. Uma dessas bonecas, elas têm nomes, né? Eu não vou me ater muito nisso, porque se eu fosse me ater, eu ia ficar no mínimo mais uma hora falando sobre isso, se eu aprofundasse, porque a coisa é muito mais embaixo do que vocês possam imaginar, não é só essa coisinha aqui dizendo que é bonita. Agora, o que está vendo aqui, ó? Pegou essa bendita ou maldita, né, moda de Monster High, e agora você tem que ser do perfil que elas dizem. Aonde que tem feminilidade nessas moças? O que as nossas filhas estão aprendendo? Dá uma olhada nisso ali. Esses dias eu falando com uma dona de uma escola, e ela mesma falou: Karine, eu estou achando estranho, porque tem menina pequenininha vindo aqui de batom preto para a escola. É matar a tua feminilidade. Então, vocês entendem como nós precisamos ter um meio termo? Não ir para o lado da sexualização e também não cair no outro extremo de você cortar aquilo que existe de belo, de puro, de doce numa criança. E agora? Para aquelas que têm dificuldade de ceder aos apelos que o mundo ensina, eu vou mostrar que forma que você é vista através dos olhos da Bíblia. Onde que está o problema aqui? O que é isso aqui? É uma joia no focinho de um? Por que vocês acham que eu coloquei isso aqui? Essa imagem pega, né? Gente, é assim que você é vista por Deus, ou pela palavra de Deus, quando você cede a esses apelos. E não sou eu que estou falando, vamos ler comigo? Olha como que uma mulher que nasceu para ser princesa, olha o que ela se torna quando ela fica de um jeito desrespeitoso com o próprio corpo dela, ou com o jeito da feminilidade. Ela fica como, olha, prestem minha atenção, como um anel de ouro no focinho de um porco. Assim é uma mulher bonita, porém indiscreta. Às vezes você é linda e você está estragando a sua beleza agindo com indiscrição. E não é indiscrição só no jeito de se vestir. Às vezes é indiscrição no jeito de falar. Ou às vezes é no jeito de se portar. Tipo, espalhafatosa. Isso é um das coisas é um dos jeitos também de indiscrição. E volta a dizer, não sou eu que estou falando. Provérbios nos instrui, que nós não sejamos como joias no nariz de um porco. Às vezes você nasceu para ser uma joia, não ser comparada com uma porca. Por isso que nós precisamos entender qual que é o nosso valor. E agora nós vamos para os bons exemplos. Olha só. Vocês vão ler comigo em voz alta o que a própria palavra de Deus nos instrui. Vocês leem comigo, porque quem lê memoriza melhor? Vamos ler alto? A beleza de vocês deve estar... Espírito dócil e tranquilo... 1 Pedro 3,4, que isso é de grande valor. Olhem o rosto dessa mulher, não é angelical?
não transmite doçura, leveza. É para isso que nós somos feitas. Deus nos fez femininas com esse propósito. Olha aqui, ó, um bom exemplo que a gente pode usar também. Julia Roberts, adivinhe por que ela foi escolhida para ser a garota propaganda da Lancôme. Alguém sabe, quem entende assim dessas partes? Ela é uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood, né? E ela foi escolhida a dedo pela Lancôme, que pagou não sei quantos lá para ela, justamente porque ela foi uma das poucas atrizes americanas que não saíram e não se desnudaram e não cederam o seu corpo para trabalhar nos filmes. E uma das coisas interessantes é que a Julia Roberts, ela é mãe de gêmeas, né? Alguma coisa, ou gêmeos, não sei. Ela mesma fala que se as pessoas tiverem que conhecê-la, elas terão que conhecê-la pelo profissionalismo e não pelo que ela demonstra através de visual. Está aí. Está sendo honrada, está sendo elogiada, está ganhando dinheiro porque ela é uma mulher que foi conhecida e reconhecida por suas recusas, de não ter sido cedido aos apelos que a gente é cometido a fazer o tempo inteiro. Olha uma que a gente pode usar aqui. Quem é adolescente pode pensar na Sandy aqui. Todo mundo acompanha a história dela, e todo mundo, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas uma das coisas que a gente não vai poder deixar de dizer, essa menina soube se preservar. Porque uma menina com a idade que ela começou, com o emocional que talvez não estava nem estruturado, no sentido de personalidade formada, e com toda a pressão da mídia ela não ter cedido, eu acho que é um bom exemplo que a gente pode pensar em observar para quem é jovem aqui. Essa mulher que é Kalil alguma coisa, né? Não é? Hã? Tânia, isso mesmo. Tânia Kalil, leve. Opa! Jéssica Alba, suave, doce. Patrícia Poeta. Quem tem 38 anos aqui, levanta a mão. Ela tem 38 anos. 38 ou 36? Esta mulher, quem tem aqui 52 anos, com muito orgulho, levanta a mão para eu saber. Quem está na faixa aí, ó, dessa idade? Gente, a Fátima Bernardes, ela é um outro exemplo de uma mulher que conseguiu conservar a sua feminilidade, fez muito sucesso, entendeu o poder que tinha em ser feminina, e olha ali o que ela teve. Uma das coisas que eu acho interessante que ela fez é que ela, com 52 anos, ela não desistiu da sua feminilidade. Se você está aqui na casa dos 40, também considere isso. E ela foi voltar a dançar, a fazer sapateado, que é uma coisa que ela gosta. E muitas de nós, às vezes você pensa assim, eu estou com 40, já estou no declínio, já não está naquelas coisas, isso não tem idade. 52 anos está aí, ó. Né, como um bom modelo para a gente se espelhar quando a gente estiver chegando nessa faixa etária. Esta daqui. Olha o perfil de uma mulher elegante, nobre. Não precisamos falar muito sobre ela, porque todo mundo já tem um conceito, né? Mas uma das coisas que eu acho muito interessante na princesa Diana é que ela tinha doçura. Ela correspondeu exatamente o que a gente acabou de aprender, que a beleza dela não estava nas roupas finas e caras que ela usava, mas estava naquele jeitinho dócil e tranquilo, que isso sim é o que ganhou o coração das pessoas em relação ao que ela fazia. Não é à toa que... Quem é mãe de menino aqui, levanta a mão agora. Agora vem o modelo, tá? Mulheres mães de meninos. Não é à toa que uma mulher querida e dócil assim, foi atrair lá, o seu filho foi escolher uma moça parecida, e daí, mesmo vestido, mesmo jeitinho. Quem tem 32? Essa moça tem 32 anos.
Olha que modelo de uma moça para a gente se espelhar, gente. Uma princesa, dócil e tranquila. Vou repetir para vocês gravarem bem. Olha só. Que honra a família. E uma coisa que eu achei muito legal dela, talvez aqui alguém quem acompanha ela quando estava grávida, saindo da maternidade. E desculpem que a minha foto foi tirada em celular, então talvez algumas não vou conseguir ver com muita nitidez. Mas ela saiu assim da maternidade. Como é que nós, brasileiras, somos induzidas a sair da maternidade? Magras, chupadas, perdendo tudo que você ganhou na gravidez. E em 40 dias você tem que voltar com todo o peso que você absorveu nesse tempo. Olha como que ela está mostrando, o que ela está ensinando para nós, uma princesa. E a vida é assim mesmo, a pança dela. Gente, não existe mulher linda, maravilhosa o tempo inteiro, 100%, 24 horas. Isso aqui é a realidade da vida. Eu gostei porque ela quebrou um paradigma. Ela foi a típica mulher que resolveu fazer uma história sem precisar ficar obedecendo regras daquilo que o sistema ensina. Olha o perfil de roupa. Não é questão só o fato dela ser princesa, porque qualquer um que seria princesa provavelmente iria se vestir assim. Mas o comprimento da saia, o perfil, a descrição, para a gente lembrar de não ser uma joia no nariz de um porco. E essa última pessoa, talvez muitas de vocês não conheçam, o nome dela é Ana Paula Valadão, mas é uma das mulheres que eu admiro muito. E ela é muito conhecida no meio gospel, só que eu escolhi essa foto, na verdade, para mostrar. Essa é a última foto. Eu escolhi para mostrar porque ela está vestida como se fosse a representação de uma noiva. Pura. De branco. E sabe o que Deus nos ensina? Que nós somos como a noiva de Deus, de Cristo, e que a gente precisa se portar como tal. Que somos pessoas reservadas. Eu sei que dentro disso, eu nem posso explicar muito sobre isso, porque nosso tempo não deixa, mas além de sermos princesas, seria muito interessante a gente entender que nós somos escolhidas para agirmos como noivas. E uma noiva, ela age, fala, pensa, se porta, senta, se comunica como uma noiva. Aí se você perguntar assim, nossa, mas às vezes eu tenho 40 anos e eu não explorei a minha feminilidade. Não tem problema, eu estou começando a explorar a minha agora, com 34. E eu vou dizer para vocês, sabe o que me motivou a começar a explorar isso em mim? Foi lendo Cantares. E aí eu li um dia lá, que a noiva, ela tem lábios que gotejam doçura. E outro dia eu li assim, você é um jardim fechado, minha noiva. É como se Jesus estivesse nos dizendo, significa, filha, deixa que eu te rego. Trabalhe em cima do fato, não tenha vergonha, principalmente as jovens, não tenham vergonha de agirem com essa discrição. Seus dentes são como o rebanho das ovelhas. Quanto tempo faz aqui que o pessoal não vai no dentista? Tem 2 vezes essa frase, gente, em Cantares. Está nos ensinando a cuidar do dente também. Porque senão, às vezes, você vai beijar o marido e às vezes está com mau hálito e a coisa não fica legal, de tanto tártaro que está lá escondido, né? Gente, isso é dia a dia. A Bíblia nos dá a instrução do que é ser feminina. Quer pegar? Quando está escrito, né, que os teus dentes são como rebanhos de uma ovelha, significa que eles são branquinhos, bem cuidados. Olha aqui que a gente, quando você começa a entender de feminilidade, olha só o que está escrito. Pode haver 60 rainhas,
80 concubinas, que seria tipo amantes. Ou pode ter um número enorme, infinito de virgens. Mas você precisa entender que você é exclusivamente única. Por isso que toda vez que a gente se encontra aqui, eu digo, para de olhar para o lado. Para de enxergar a tua amiga e achar que ela é melhor ou menor ou mais magra ou não sei o que lá que você. Filha, você é única. Explore essa feminilidade da maneira como ele te enxerga. E a gente precisa ser, o perfil de uma mulher feminina é alguém que inspira paz. Cantares 8:10. A gente precisa ser alguém que inspira paz. Como a gente falou no último encontro, que as sandálias da paz estejam onde a gente pisa. E uma das coisas que eu aprendi lendo Cantares, eu nunca valorizei joias. Nunca. E depois que eu aprendi a explorar e a conhecer um pouco mais do que é ser feminina, eu comecei a dar atenção para algumas coisas que eu nunca dei na vida. Eu nunca dei atenção para rosas, flores. Agora eu estou gostando. Nunca dei bola para joias. E acho que isso está brotando em mim. Talvez seja por isso que eu venha a estar dividindo isso com vocês. Minha família sabe, né? Cantares 1:10 diz assim: como são belas as tuas faces entre os brincos e o seu pescoço com colares de joias. Olha como a Bíblia é perfeita. Lá estava dizendo assim, ó: a beleza de vocês não deve estar em adornos exteriores ou em joias. E aqui, em outro livro está dizendo, usem joias. Então vocês entendem que a Bíblia ela é perfeita. Ela nunca vai dizer, seja radical, seja rígido, seja só uma coisa ou seja só outra. Ela está dizendo, tudo é num bom senso. E quando eu comecei a partilhar e conhecer um pouquinho mais essa questão de ser feminina, eu liguei para minha mãe. Mãe, eu queria que você viesse aqui. E eu falei, mãe, você me daria um presente de Natal? Eu liguei em julho, né, mãe? Eu liguei e eu falei assim, mãezinha, você me dá um presente de Natal? Eu estava viajando, eu falei, mãe, você vai atrás de uma coisa para mim? Ela não gosta de vir aqui, gente. E eu falei assim, mãe, você compra uma joia para mim? Compra uma pérola, o que é isso aqui mesmo? Uma pulseira de pérola. E, gente, eu sempre achei horrível quem usava pérola, porque para mim isso é coisa de vó. E é coisa de velho, sabe? Na minha cabeça, a crença errada, feia que eu tinha. E lendo Cantares eu entendi o que é ser feminina. E eu falei, mãe, compra uma joia para mim que tenha pérola, porque agora eu quero começar a explorar a minha feminilidade. E eu gostaria muito que a senhora me desse como se fosse um ritual terapêutico. Lembra que eu te falei isso? E a minha mãe me deu essa joia hoje. Né, mãe? Eu tô com ela aqui, ó, gente. Então, quando vocês me verem com essa joia, vocês vão lembrar. E a minha mãe falou assim pra mim hoje de manhã, filha, eu quero te dar essa joia porque você está entrando num novo ciclo da tua vida. Você já teve todas as 3 filhas que você queria. E agora você está entrando para conhecer verdadeiramente a tua feminilidade. Talvez muitas de vocês conheceram muito antes de mim. Mas é que eu vim de uma família onde eu achava que o que valia era ser inteligente. O que importava é só eu ser inteligente. E eu não precisava ser bonita, porque ser bonita é ser fútil. Era deixar de lado aquilo que todo mundo pregava. E eu fiz o contrário, eu virei só inteligente e não explorei. Então isso para mim tem um significado muito importante. Eu queria dividir com vocês esse momento da minha vida. E eu chamei a minha mãe, gente, porque todo final de palestra
a gente sorteia um talento, não é? E esses dias eu falei, a minha mãe, claro, teve 3 netas. E aí ela disse assim, eu vou lá fazer um curso de maquiagem, porque 3 netas eu vou ter que aprender a maquiar. E aí eu falei, mãe, ótimo. E ela fez, pagou super caro, um curso que levou não sei quanto tempo. Minha mãe não é maquiadora, para quem conhece, minha mãe foi uma mulher que na hora do auge do sucesso dela profissional, ela largou tudo para ficar com as filhas. E esse é o legado que ela deixou para mim. E aí, o que aconteceu? Eu falei para ela, mãe, posso chamar minhas amigas? Eu vou chamar todas elas, se reúne lá com elas e aí você ensina tudo que você aprendeu no curso. E ela falou, para tuas amigas eu ensino. Mas eu falei, então já sei, vamos sortear o teu talento lá. Porque hoje o assunto é feminilidade, então nós temos que saber usar as maquiagens, né, galera? Hoje eu vindo, ela falou, você fez cabelo, cabelo arrumado, maquiagem suave. Quer aumentar olho? Faz um rímel só até metade do olho na parte inferior. Eu, legal, aprendi, não sabia. Final, na hora que vocês estiverem descendo ali, vocês deixem o nome de vocês, que uma de vocês vai ser sorteada para aprender as dicas dela de maquiagem. Mas eu resolvi trazer minha mãe, porque quem é mãe de menina precisa aprender desde pequena a colocar no coração da tua menina o que é ser feminina. E isso, gente, começa desde a fraldinha. Aqui não é cocô para quem está lá atrás, tá? Isso aqui é uma semente de café. Porque a feminilidade, ela é uma semente. E ela precisa ser trabalhada desde pequenininha, na identidade de uma moça. Você que é mãe de menino também precisa avaliar isso aí para ensinar, para que seja repetido o seu padrão na escolha do teu filho de esposa. E eu encerro, gente, hoje, dizendo que eu queria trazer um presente. Na verdade não é um presente meu, mas eu quero que vocês entendam que isso aqui é um presente de Deus para a vida de vocês. Todo mês que você menstrua, é para você se lembrar que Deus te fez feminina. Todo mês que cair de você sangue, é para que Deus esteja restaurando todas as coisas do teu mês que não foram legais, mas que você possa lembrar que você não nasceu para ser macho, não nasceu para ser homem, e que Deus te fez singular, única, feminina e disposta a desabrochar esse lado, que é esse lado que vai ter poder de influenciar quem está ao teu redor. Toda vez que você menstruar, lembre disso daqui. Na próxima menstruação, lembre-se desse presentinho que Deus deu para vocês fisiologicamente. Aqui também eu coloquei 2 sementes, porque para quem nunca desabrochou na feminilidade, para que possa fazer isso de uma forma bonita, pura, e nunca esquecendo que a beleza de uma mulher não deve estar em adornos exteriores, mas acima de tudo deve estar no espírito dócil e tranquilo, porque isso sim é de grande agrado para Deus. Certo? Obrigada por vocês estarem aqui. E nós estamos esperando vocês no nosso último encontro do ano. Tá bom? Quem quiser deixar os nomes lá para o sorteio da maquiagem, pode deixar lá embaixo com as jovens ali que estão descendo. E também quis dizer que teve umas pessoas que nos procuraram que gostariam de doar os seus talentos também. A Cláudia tá aí? Ela já desceu porque ela tá lá na saída. Mas tem a mulher da saída lá que vai entregar os panfletinhos da última desse ano. Se vocês quiserem doar algum talento, esses dias chegou alguém, olha, eu faço pé e mão bem, eu quero doar esse talento, então deixa o seu nome lá com ela que ela vai pegar, no ano que vem a gente sorteia. Tá bom, gente? Um beijo, um abraço e tchau.